Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para trazer a exposição da Palavra de Deus aí, destinada aos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró. Hoje é dia de reunião, de oração e de estudo. E estamos trazendo aí a continuidade dos nossos estudos na carta de Paulo aos Romanos. Vamos hoje, chegando aí ao 37º exposição, no livro de Romanos 13, de 1 a 7, hoje para você. Então nós vamos começar a nossa exposição. Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de falar, ó Deus, para as pessoas, para a igreja, para os irmãos, expor a tua palavra, Senhor, que tu esteja nos usando para ser instrumento teu e que todos nós possamos aprender aquilo que tu tem para nós dentro da sua palavra, Senhor. Nos guia, nos orienta em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos ler o texto sagrado de Romanos 13, de 1 a 7, Nova Almeida Atualizada. Que todos estejam sujeitos às autoridades, verso 1, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quanto se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se vocês fizerem o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Bem, eu quero destacar aqui, amados, 3 versos, o 1, o 3 e o 5, e quero tentar passar para os irmãos, não como um estudo teológico, mas como algo na área da devoção, para podermos compreender o que Deus quer para todos nós. Nós vamos ter a introdução, amados. Eu já falei sobre essa carta, né? Sobre Romanos, dei alguns detalhes, algumas informações sobre Roma e algumas questões técnicas da ida de Paulo para lá, que ele, antes de ir para lá, primeiro escreveu, né, para orientar os irmãos da igreja romana e tudo o que se passou, a questão da prisão dele, do julgamento dele. Mas aqui a introdução é com base no texto, Romanos 13, de 1 a 7. Meus irmãos, Paulo não deixou passar em branco, meus irmãos, sobre um assunto que faz parte, amado, do conhecimento, da doutrina, amado, da disciplina da igreja do Senhor Jesus. Quanto a este tema aqui, amados, as autoridades seculares das instâncias federais, estaduais, municipais, irmãos, dos países, né? Aí vem da federação, dos estados, dos municípios, amados, Paulo
para mim ele foi muito sábio, meus queridos, né? Foi muito sábio, queridos, pois os deveres, amados, do Estado civil, quer dizer, do Estado do governo, né, e do Estado religioso, da questão religiosa, amados, espiritual, amados, deve se equacionar dentro de uma harmonia, amados, de comportamento e de relacionamento entre crentes e descrentes. Essa história vem de longe, né? Então, a orientação, amado, é por demais importante, amado, em relação ao cristão, amado, que tem uma visão, eu diria, maior, amados, do amor de Deus, o quanto o descrente não tem, amados, né? Ele tem isso na sua vida e ele pode manifestar, amados, de uma forma melhor, né? E de melhor compreensão mesmo, desde que as leis, irmãos, aviltem as religiões. Desde que as leis conturbem as religiões, irmãos, como era na época de Roma, né? Naquele período imperial, certo? Que, irmãos, exigia que os cristãos adorassem o imperador. Isso não é, amado, compatível com o cristão, amado, mas o cristianismo estava nascendo, estava crescendo, amado, né? Certo? O que não é, amado, possível, como em países de dominação religiosa, amados, não é? Como, por exemplo, o islamismo, que hoje, amados, é essa coisa, amado, radical, amado, que extrapola, amados, os direitos das maiorias, da minoria e etc. Né? Então, amados, o Estado Islâmico, eles negam a Jesus Cristo e por isso eles perseguem a Jesus, certo? É o que está na Bíblia, né? Amados, a compreensão que os cristãos, irmãos, têm é que seja respeitado, né, a defesa da crença, amado, de cada segmento. Do Islã, do confucionismo, né, do xintoísmo, né, e também do cristianismo, que sejam respeitados, irmãos, né, todos esses segmentos, irmãos, né, porque as leis, irmãos, são importantes para o bem. Quando se pratica a lei, ou quando se pratica o bem, está imune de lei, porque o bem é o bem, né? Vamos para a introdução, amado, dos 3 versos que eu escolhi, o 1, não é? O 3 e o 5. No 1, do verso 1 de Romanos 13, verso 1, eu tirei a frase: as autoridades superiores, irmãos, né? Irmãos, a exposição de hoje vem coincidindo aí com este momento das autoridades do nosso país, irmãos, estarem vivendo um frenesi, amados, onde todos querem mandar ao mesmo tempo. Não é? É o legislativo, é o judiciário, bem, o executivo é quem manda, mas está sendo aí atropelado aí por algumas coisas, amados. De modo, amados, que é preciso manter o cuidado com relação a isso, principalmente num país como o nosso, que se diz democrático, né? É preciso ter muito cuidado, amados, né? Então, amados, o executivo, amados, que deve, meus queridos, executar a administração do governo federal. É líquido e certo, não tem o que discutir, né? Aí ele está tendo aí uma interferência grande de outro poder, amado, que é o Poder Judicial, o Supremo Tribunal Federal, no caso aí, né? Amado, o povo brasileiro já vem aí na mídia, amado, discutindo, amado, e vem fazendo juízo de valores a respeito, amados, dessa situação que está acontecendo, né?
dessa situação que está acontecendo. E isso vem trazendo muita preocupação, amados, e a apreensão do povo, amados, né? Que isto pode trazer um dilema de decisões aí que estão sendo tomadas. Precisamos ter cuidado e nós, como cristãos, devemos sim orar, né, e pedir a bênção de Deus para que nada possa atrapalhar, meus irmãos, e venha trazer prejuízo para a nossa nação. Né? A palavra de Deus, irmãos, ela é superior a todas as leis, irmãos, né? E chama atenção para todos obedecerem às autoridades superiores. É o que a igreja precisa estar fazendo, firme, orando a Deus. Vamos ver o verso de número 3, amado, que fala sobre fazer o bem, fazer o bem. Pois é, o objetivo, amado, de um povo, né? O objetivo do povo ter uma constituição, amado, né? Sem dúvida alguma, e que ela obedeça, como a igreja deve obedecer às leis, que são administradas pelas autoridades do cômputo geral, amados, não é? Para governar e gerenciar e administrar, amados, as instituições, para que todos façam, não é, o que é certo, amados, para o bem-estar dos que fazem, amados, a nação e as suas instituições. Então precisamos viver em paz. É isso que a gente precisa, viver em paz, né? Pois bem, amados, o bem vem quando alguém cumpre as leis, amados, que regulamentam todos os relacionamentos, amados, e por esta razão Deus, amados, instituiu a lei, né, maior, para que todos obedeçam, né, às leis e poderem viver nas atribuições, irmãos, e respeito aos que estão sob autoridade ou em autoridade. Então isso é muito importante, né? Vamos ver um pouco mais na frente, né? Vamos ver o verso 5 agora, no nível de introdução. O verso número 5 teria a frase: estejam sujeitos às autoridades. A gente falou lá em cima no verso 1 das autoridades. Agora falamos sobre o bem, agora sobre estejam sujeitos à autoridade. Aí eu me pego as coisas muitas vezes, né? Tá certo? Bem, então esse verso 5, amado, fala sobre a sujeição às autoridades, irmãos, que eu diria que são importantes para o relacionamento, amados, né? E que as pessoas estejam bem entre elas e que tudo corra bem, tudo corra tranquilo, amado, né? Muitas pessoas, irmãos, não gostam de obedecer aos seus superiores, né? Como se cada um, amado, possa fazer o que quer, amado. É isso que as pessoas pensam diante de tudo que está sob as ordens, irmão, de quem é responsável para cumprir as suas atividades. Então nós vamos ver agora, amados, o primeiro ponto da nossa exposição. O verso de número 1, amado, as autoridades superiores, irmão, né? Amados, não há como não ser respeitadas as leis dos países como no seu todo, amado, e atender às autoridades. Não há como, irmão, né? Quem são, amados, responsáveis, irmãos, para governar o povo e levar o povo à obediência, amado, que é determinado para o povo viver bem, amado, e nenhum tipo de excesso que venha, amado, atrapalhar, que venha trazer transtornos para o povo, para as autoridades. Então é preciso, amado, ter obediência, amados, para que possamos viver em paz, amados. Olha, não será admissível o uso do autoritarismo. Não pode se aceitar, conceber isso absolutamente, né? E principalmente, amado, a incompetência de atos de radicalismo. Não pode haver isso. Para que o povo viva em paz, não precisa haver esse tipo de coisa, né? Como perseguições, amados, né? E coisas, amados, ilegítimas que tragam discórdias, irmãos, para o povo, né? Eu diria para os segmentos, para as instituições. Isso não é bom, amado, né?
e eu diria que em nenhum segmento, amado, de governo, de indústria, de empresas, de negócios, de escola, de família, não pode haver esse tipo de coisa, não é? Porque isso, amados, não é bom, amados, absolutamente, né? Para os dois estados, o estado civil, o estado, o governo, e o estado religioso, a igreja, a questão espiritual do povo, né? Olha, hoje o nosso estado civil, amados, vem acontecendo coisas, amados, que diz respeito aos poderes que nós estamos vendo aí. Estamos contemplando a nossa nação, amado, que vem se conflitando, né? Executivo, legislativo, judiciário estão aí, como eu disse, né? Estão aí alvoroçados, meus irmãos, né? E vem demonstrando, amado, descontrole, que isso atinge o povo, amado. Aí vem as manifestações, né? Aí vem os fogos, aí vem os panelaços, aí vem, amados, as passeatas, aí vem as faixas, aí vem abaixo isso, abaixo aquilo, fora aquele outro, e assim por diante, meus irmãos. Aí vem impeachment, aí vem AI-5, essas coisas todas, né? Amado, tudo isso, amados, né, atinge o povo, amado, que se agita e começa, amados, a denegrir as autoridades, né? Presidente, eu nunca vi tantos impropérios com as autoridades, com presidente, com ministro do Supremo Tribunal e com o legislador. Eu nunca vi tanta coisa dessa natureza, amados, né, para esses que estão aí à frente, amados, tanto o presidente, como os juízes, como os congressistas. Eu nunca vi tanta coisa aí ruim. Quem abre o YouTube, quem assiste o Jornal Nacional, tem uma imprensa de um lado, outro de outro. Olha, isso é ruim para o povo. Então tem que a coisa ir para o Estado de Direito, a questão de ordem da nossa nação, meus irmãos, né? Amados, porque todos querem executar. Todos querem, amado, formar leis e governar a respeito da hierarquia dos poderes da nação. Pois é, aí falam mais do que o presidente, executam mais do que o presidente, tanta coisa. Eu aqui estou defendendo as autoridades, não ninguém, isoladamente. Amado, o agir inescrupuloso das autoridades, irmãos, do poder nacional, amado, vem trazendo desestabilização à nação. Temos que ver isso aí. Eu não sou nem profeta, nem nada. Eu sou profeta que a Bíblia diz que tem que haver respeito, tem que haver atenção, porque aí a profecia está clara. Não fez, aí vem o desastre. É uma profecia da palavra, né? Então ele precisa, amado, ter cuidado, que os poderes, amados, que se acusam entre uns e os outros, e gera esse tipo de confusão, amado, criando essa situação dos cidadãos da nossa pátria, né? Estou hoje aproveitando que a exposição 37, dentro desse assunto, que eu não sou de estar aqui apontando coisa para o lado de um, né? Amados, vamos falar dos cristãos. Os cristãos, amados, são iluminados pela luz de Jesus Cristo, amado, que deve ser o exemplo. Cristão não se mete em querelas, em coisas assim. A cristão se mete em greves, eu não tenho nada contra, né? Agora são consequências. O crente, a greve dele é joelho no chão, é orar, é pedir a Deus para que haja mudanças e que haja aumento e que haja cumprimento de leis e que haja tudo isso. É o que o crente ele tem que fazer, né? Estou tratando um assunto que eu gostaria de estar falando sobre a evangelização. Muito bem, o cristão, amado, ele deve, amado, se basear, irmãos, na palavra de Deus, praticá-la, amados, porque isso é bom para o povo cristão, praticar a palavra de Deus. E mais, irmão, todos os que recebem autoridade para governar o povo, irmão, seja do Estado civil, seja aí no governo e não sei o que mais, seja na igreja, nos nossos concílios, amados, todos, irmãos, né, terão que prestar contas com Deus, irmãos. Eu não estou nem aí. Eu vejo as pessoas fazendo as coisas erradas, tanto
tanto no governo, no Estado Civil, tanto no Estado religioso. E eu estou orando a Deus para o melhor, para o governo, para o Estado Civil e para o Estado religioso, irmãos. É isso que eu tenho que fazer, amados, né? Porque precisamos ter autoridades imparciais, né? E que haja, amados, com autoridade firme e que não se dobre ao que é errado, amado, que traz males para o povo, né? E todos pagarão o pato, como se diz, né? Pagarão o preço, porque Deus está no controle, né? Estamos vendo essa pandemia aí, já encontrei pessoas dizendo, foi Deus que mandou, foi o diabo que mandou, foi não sei o que mandou, foi não sei o que lá. Eu me reservo a dizer que tudo está no controle de Deus. Deus é quem faz tudo, se é a nação, o mundo, as autoridades, esse excesso de pecados que o mundo vem tendo e que isso é Deus trazendo, amado, lições como Davi, quando errou, disse assim, Senhor, eu sei que tu vai me julgar, eu sei que tu vai, Senhor, tem misericórdia de mim, vamos pedir misericórdia a Deus para podermos, irmãos, vencer, amados, né? Amados, os que agem para o bem, amado, a nação vai bem, não é? E aí pode haver paz, aí pode haver uma nação feliz, alegre, né? E pode viver momentos de paz, irmão, né? Amados, eu diria para você, meus irmãos, que quanto àqueles que recebem autoridade para governar, amado, e atrapalhado ou atrapalha, não é? Ou atrapalha os outros, irmãos, agindo de forma de interesses pessoais, irmãos, fazendo a própria vontade, não a vontade da nação, do povo, amado, haverá de ter prestação de contas com Deus. Está aí um punhadão de pessoas que cometeram os excessos, erros, castigou o povo, fez corrupção. Aí, boa parte, porque soltaram uns aí, mas tem uma ainda aí, ó, pagando um preço aí, porque são as consequências de quem não faz a coisa que é certa e que Deus quer que faça, mesmo quer seja religioso ou não. As pessoas têm que andar em ordem, porque as autoridades, quer seja de crentes e de descrentes, são constituídas por Deus. São constituídas por Deus, né? Então ele haverá de prestar conta, né, com as pessoas que assumem as autoridades que ele delega, amados. É isso. Olha, o povo, amado, são alvos do amor de Deus. Deus ama o povo. E Deus não quer, amado, né, que o povo seja, amado, sofrido. Né? Não quer, amado. Né? Que ele não mandou seu filho em vão para cá, ele mandou seu filho ao mundo para anunciar o reino de Deus, né, para perdoar os pecados da humanidade. Olha, meus queridos, é preciso que haja esse respeito muito grande à Constituição, às autoridades e que todos ajam certo. Em segundo lugar, o verso de número 3, faz o bem. Pois é, amado, né? Quem faz o bem, amado, não faz mal a ninguém. Não é verdade? Olha, obedecer às autoridades é obedecer às normas e às leis estabelecidas, meus amados, que seja, amados, constitucional ou da vida prática, né? As quais todos estão sobre as suas guardas, né? Pois é, guarda da Constituição, guarda da praticidade da vida, meus irmãos, né? Amado, quando o homem se encontra certo e cumprindo as suas obrigações, irmãos, estabelecidas pelo relacionamento, do comportamento, amados, eu diria para vocês, seja eles institucionais ou ocasionais, amados, os valores que são observados, amados, no lidar da vida familiar, da formação e do relacionamento com as pessoas ou instituições, amados, isso é muito importante, meus irmãos, porque quem faz o bem vive corretamente e sem problema, mas quem faz o mal vive na peia, vive sofrendo, não é? Vive com problemas o tempo todo, amado, não é? Irmãos,
ninguém estará alheio aos problemas. Isso aí é uma verdade, amado. Embora, amados, vem problemas que surgem assim, né, inesperadamente, que a gente tem que procurar resolver esses problemas, irmãos. Né? As autoridades são constituídas por Deus para o Estado civil, amado, no objetivo que eles venham poder servir bem ao povo, amado, à sociedade, a fim de que, amado, todos possam obedecer a elas. Se as autoridades fazem as coisas certas, o povo obedece a elas, né? Então eles têm que se tocar nisso aí, meus queridos, né? Amados, olha, quem vive na sociedade de um país, amados, né, deve se submeter, claro, às leis daquele país, né? E não ultrapassar os limites, né? Em se tratando dos cristãos, ele tem que ter um cuidado, principalmente, né? Para não fazer coisas erradas. Olha, o bem, amados, não tem contraindicação. Fez o bem, não tem contraindicação, né? Amado, quem faz o bem, amado, está se comportando corretamente, esteja ele onde ele estiver, no Brasil, em outro país, na capital, no interior, né? Ele fez o bem, ele está bem. É isso, amados, né? As pessoas, irmãos, que praticam normalmente o bem, amado, ele cumpre as leis, né? Eles cumprem as leis e tudo está bem, os comportamentos são normais, são tudo tranquilo, né? Olha, meus irmãos, o bem traz muita coisa boa, amados, né? E ele traz bons fluidos, irmãos, né? Traz bons fluidos na área da proteção, da segurança, amado, né? A pessoa que pratica o bem, amado, exerce o poder da submissão, amados, que desperta outras pessoas para ser um exemplo. Então nós podemos exercitar isso aí, a submissão é muito importante, meus irmãos, não é? Amados, assim como o bem está à disposição para as pessoas, irmãos, praticarem e viver bem, amados, né? Paralelamente, o mal corre aí, ó, na paralela, tentando, amado, fazer tudo o contrário, meus irmãos, né? Com a finalidade de trazer mal para as pessoas. Não dê lugar ao mal. Não dê lugar ao mal, amados, né? De maneira nenhuma, amados. Não dê lugar, não abra espaço, amados. Porque os que praticam mal são pessoas insubmissas, irmãos, né? São pessoas opostas, irmãos, que agem contrariamente para trazer aborrecimentos, tristeza, tumulto, confusão. Então precisa, longe do mal. Sujar, você já está fora. Entendeu? Os efeitos, irmãos, causados, irmãos, pela desobediência, amados, são ruins, amados. E trazem punições para aqueles, irmãos, praticantes daquelas coisas que quebrou a regra, que não obedeceu às ordens, não é? As leis, irmãos, que definem o comportamento da sociedade, amados, varia de uma nação para outra. Então tem que se ter cuidado quando você viaja, não é? As leis, irmãos, são sempre avaliadas e colocadas dentro das mudanças que vão acontecendo lá, quer seja necessária para trazer o bem para a sociedade. Amado, o cristão, amados, não deve quebrar ou subornar as leis, não é? Mas deve cumpri-las desde que elas não interfiram na fé, não é? No Brasil, pelo menos, eu acho que não existe muito essas coisas aí, né? O ponto de vista, irmão, de entender que as leis são para o bem, amados, não há como ser questionada. Não é? Obedeceu às leis, vai bem, não é isso? No entanto, amados, quando as leis, como os países que são ostensivos contra a fé em Jesus Cristo, irmãos, e aos cristãos, bem, aí a gente tem que agir diferente, né? Paulo, ele escreveu a Romano, lá em Romanos, capítulo 8, verso 28, as seguintes palavras, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, né, segundo o seu
propósito, né? Está vendo aí? Em terceiro e último lugar, o verso de número 5, né? Estejam sujeitos às autoridades. Bem, entendemos que o cristão que tem a sua consciência voltada, né, para o cumprimento das Escrituras Sagradas, irmãos, faz as coisas boas de forma natural, pelo temor que ele tem às Escrituras, a palavra de Deus, irmãos, né? A orientação para a submissão às autoridades, amados, os cristãos não têm dúvida nenhuma quanto a obedecer, amados, porque, amados, se ele vive a obediência com Deus, irmãos, que permite obedecer não só às autoridades, mas também ao seu próximo. É isso que a Bíblia nos ensina, meus queridos. Olha, não só o cristão, mas o não cristão, amados, todos querem ser bem servido, viver em segurança, ter acesso à moradia, à educação e todo tipo de serviço, amado, que lhes traga benefícios. Então, amado, as responsabilidades daqueles que foram investidos de autoridades, irmãos, né? Viu aí? Eu tenho que cumprir o meu programa de governo. Pois é, né? Então elas são investidas de atribuições e elas precisam governar, e governando ela tem que fazer as coisas para atender ao povo, para que não haja injustiça, amados, na nossa nação. É preciso que tenham cuidado, amado, né? Amado, em contrapartida, os que, amados, logram dos benefícios, eles devem também fazer o quê, amados? Eles devem cumprir o seu compromisso tributário, os serviços, os previdenciários, e outros, irmãos, e obedecer às leis que estão em vigor. É isso que precisa fazer, né? Amados, obedecer às autoridades contribuem para que se estabeleça a ordem e a segurança, amados, na sociedade, na família, amados, e na igreja, amados, e nos demais segmentos de atividades, amados. Precisamos evitar a desordem, amados, que traz prejuízo, amados, para o povo de um modo geral. Amados, as autoridades não podem perderem a sua autoridade, porque elas ficam enfraquecidas e traz transtorno para a sociedade, amados, né? As autoridades, irmãos, terrenas são frágeis, são falíveis, a gente sabe disso, né? Elas se corrompem e corrompem os outros, irmãos, por interesses pessoais, e traz prejuízo para a sociedade, que o Brasil não sofreu ultimamente de prejuízos trazidos aos cofres da nossa nação, e quanto não estão sofrendo nos hospitais, e quanto não estão sofrendo nas favelas, quanto não estão sofrendo nas cidades, aí, o povo, nos bairros, em tantos lugares. Olha, meus queridos, os cristãos têm de obedecer a Deus e combater os erros e os desmandos, amados, dos governos que se encontram, amados, à frente, aí, colocando os assuntos, amados, diante de Deus. Os cristãos, amados, aprendem na igreja e procuram exercitar a submissão às autoridades eclesiásticas, pois é dever do cidadão e também do cristão, amado. Isso aí, não há como fugir, amados, de atender o que é certo, porque o que é certo traz benefícios, amados, para a sociedade, irmãos, né? O cristão precisa estar atento para a lei, amado, né? Das normas. Se elas são tendenciosas contra a palavra de Deus, ele deve reagir, ele não deve aceitar, ele não pode negar o nome do Senhor Jesus Cristo, amados, não pode de jeito nenhum, amado, né? Olha, ultimamente tem surgido leis e normas como questões da ideologia de gênero, aborto e tantos outros assuntos e tantos projetos que estão aí, esdrúxulos contra, amados, conceitos da moralidade. Os cristãos precisam tomar conhecimento e precisam se preparar para poder refutar, amado, tudo que vem contra a nossa fé. E eu quero concluir com 3 colocações. A primeira colocação: as autoridades foram constituídas por Deus e devemos reconhecê-las e obedecê-las no devido cuidado de estar atendendo, não a eles propriamente, mas a Deus.
né? Muitas coisas podem não ser do nosso agrado, amado, e por essa razão não devemos questionar o que Deus deixou, amado, claro, para que todos nós devêssemos atender. Como diz o tema da nossa palavra de hoje, né? Nosso primeiro ponto, a autoridades superiores. Precisamos ter cuidado. Em segundo lugar, meus irmãos, o crente cristão deve ser feito em buscar na sua vida a prática de fazer o melhor para o seu próximo, amado. Fazer o bem. Coisa boa é fazer o bem. Em terceiro e último lugar, amados, o cristão não pode deixar de respeitar e estar disposto a fazer o melhor, amado, atender, amado, às autoridades, amado, e a elas constituídas, amados, e assim, amados, estejamos sujeitos às autoridades. E eu quero citar aqui, que eu li hoje, que eu vi hoje, esse testemunho de Sophia Miller. Em 1997, ela ainda estava viva, um repórter foi entrevistá-la. E aí perguntou para ela, né, como foi o seu chamado? E ela respondeu aquele repórter, né, eu jamais tive um chamado, né, jamais. Eu li uma ordem de Deus e obedeci. É assim, amados, que o crente deve se comportar, né? É assim que o crente deve se comportar, né? Meus queridos, na vida, amados. Eu quero concluir ainda com mais uma historinha, né? Um jovem engenheiro, amado, construía no nordeste dos Estados Unidos um dique, uma ponte, porque ali, se houvesse uma enchente muito forte, levava aquela cidade. E eles trabalharam, e estava já pertinho das trovoadas, e num belo dia, né, o engenheiro diz, olha pessoal, vamos colocar a última peça. Todo mundo dizia, deixa para amanhã, né? Deixa para amanhã. E aquele engenheiro insistiu e disse, olha pessoal, o tempo está bonito, nós estamos aqui à tarde, está bonito, pela manhã está bonito, mas precisamos tomar providência. Depois de muita luta, insistiu e todos foram e passaram ali o dia inteiro, colocaram o dique no lugar e o controle. Amados, não deu outra, quando terminaram de fazer, veio a grande tempestade. E a tempestade caiu ali e não levou a ponte e a cidade, porque eles obedeceram à autoridade de direito, o engenheiro que estava tomando conta daquela obra. Olha, que Deus nos ajude a saber obedecer à vontade dEle, compreender as autoridades, fazer aquilo que é correto. E outra coisa, faça o bem. Pronto, que Deus te abençoe. Amém.